Vamos falar sobre o controle de aranhas. Sou Guilherme Dias, biólogo da Foco Dedetizadora. Bom, as aranhas trazem um desconforto e perigo por ser um animal, venenoso que pode até levar a óbito em alguns casos. Então sua presença causa bastante terror. Então, as aranhas eles são o maior grupo de aracnídeos. Vão existir aproximadamente 35 mil espécies de aranhas no mundo. São importantes no ecossistema, para predação de outros artrópodes, insetos, mas que em alguns casos, podem se tornar pragas. Então, eles são aracnídeos, vão apresentar 4 pares de patas. Além disso, a cabeça e o tórax eles vão se formar uma única estrutura que é chamada de cefalotórax. E em algumas espécies de aranhas, vão ter as fiandeiras, que vão tecer a teia. Então aqui a gente tem algumas estruturas: cefalotórax, abdômen, os pedipalpos que vão ajudar na captura e alimentação, as quelíceras também, Então a gente tem as patas, os 4 pares e as fiandeiras no abdômen. Então a gente vai ter normalmente 3 a 4 espécies de importância médica, no Brasil. Uma delas são as viúvas negras, e o nome é dado pelo hábito da fêmea devorar o macho após o acasalamento. Então ela vai ter um tamanho pequeno, são responsáveis por grande parte dos acidentes causados com aranha, que vão incluir dor muscular, náusea, dor de cabeça, alteração respiratória e cardíaca. Então essa é a viúva negra. As armadeiras, então, são aranhas muito agressivas e que são reconhecidas por levantar suas patas dianteiras quando elas se sentirem ameaçadas. Então elas se apoiam nas patas traseiras e podem até pular sobre os alvos. Vão ser encontradas próximo de bananeira, mata, folhagem, todos esses locais, principalmente próximo de área verde. Então o seu veneno ele vai poder provocar, além de dor no local, sudorese, salivação, aumento da frequência cardíaca, vômito, diarreia, enrijecimento muscular. Em caso muito raro, pode levar a óbito. Então aqui a gente vê a armadeira, com as patas dianteiras levantadas para defesa ou ataque. As aranhas marrons, elas são pequenas, mas seu veneno é extremamente perigoso e potente. Pode causar febre alta, dor de cabeça, coceira no corpo, dor muscular, visão turva, entre vários outros sintomas. E apesar do inchaço e presença de bolhas no local, nem sempre a pessoa sente dor ao levar a picada. Então essa é uma das causas que podem trazer algumas complicações no tratamento. Por às vezes não saber que foi picada por uma aranha marrom, a pessoa não vai imediatamente para um hospital e aí pode trazer complicações nesse atendimento tardio. Essa é a aranha marrom. Outra espécie de aranha que a gente tem de importância é a tarântula, a caranguejeira ou a tarântula de jardim, que apesar de não ter veneno, ela por ser muito grande, ela causa bastante espanto, Claro que pode ter uma picada,
dolorosa, mas nada de importância médica. E ela solta também uns pelinhos para proteção que causam uma irritação em via respiratória, mas que importância de hospitalar, médica não é muito, mas ela é bem conhecida e por ser grande todo mundo tem muito medo. Então, por que a gente deve controlar? Ela traz grande perigo ao homem e animais de estimação. Para se ter sucesso, sempre lembrando, inspecionar o local, realizar um programa de eliminação do foco e do acesso, então realizar medidas preventivas, utilizar inseticida correto, tanto para a praga quanto para o ambiente, a formulação também é importante, e a comunicação com o cliente sobre o que será feito e por que, e medidas de prevenção, correção, tudo deve ser informado. Que os equipamentos que a gente vai utilizar? Uma polvilhadeira, pulverizador e um atomizador. Tomar sempre cuidados com o local a ser tratado, com as medidas de segurança para executar o serviço. Ficar fora, animais domésticos, criança, idoso, pessoa alérgica, pessoas com problemas respiratórios, se for utilizar um inseticida líquido por pelo menos 12 horas. Adultos por 4 horas. Vedar aquários, todos esses pontos. Então, no início do serviço, verificar as informações na ordem de serviço e a liberação do local devidamente preparado. Execução: sempre fazer a inspeção prévia, principalmente de jardins e área externa, locais de pedra e vegetação, pontos de luz, canto da parede, atrás de quadros e mobília. Então, após essa inspeção, você vai identificar os pontos críticos e traçar a estratégia, orientando o seu cliente do tempo, os procedimentos e limpeza anterior e posterior. O controle vai ser feito em ambiente desocupado. O controle preventivo é bem difícil, né? Até pelo hábito da aranha de andar sempre em ponta dos pés, o que vai dificultar a contaminação dela do produto. Então é importante verificar que produto você está utilizando. Então, utilizar um produto com bastante residual, você pode utilizar um microencapsulado, utilizar um pó molhável. Então você tem várias formulações que podem ser utilizadas para que você consiga esse efeito residual e aí o inseticida fazer a ação devida no animal. Então você vai fazer uma pulverização no perímetro, né, em torno da área, fazendo uma barreira química também. E pode, dependendo do local, fazer uma pulverização interna. A atomização pode ser utilizada em áreas muito altas, como galpões, áreas, né, bem altas, onde você pode ter teias, as aranhas no alto dos telhados ou paredes. Pulverizar, então, rodapés em volta de porta e janela, parte inferior de mesa, tubulações, porões, forros, telhados, jardins e área externa, e quando, né, tiver uma parede muito alta, utilizar a atomização. O polvilhamento ele é indicado também para desalojante e eliminar a fonte de alimento. Então, outros insetos ou outros animais que porventura estejam dentro de uma rede elétrica, uma tubulação de esgoto, gordura, de água pluvial, ou até mesmo tocas de algumas aranhas que fazem essas tocas no solo. Então pode ser utilizado também como complemento do tratamento. Tomar cuidado com os alimentos para não que sejam contaminados,
não deixar poças nos locais que está sendo feito o tratamento, utilizar sempre o inseticida correto, sem cheiro, e no momento que for abrir alguma caixa de luz, energia, esgoto, rede pluvial, utilizar sempre a luva, principalmente de raspa, para que não tenha risco de acidentes, ou com a própria aranha ou com outra praga. Então, evitar também que vegetação, o gramado permaneça muito próximo da edificação, evitar iluminação externas próximos de portas e janelas, porque isso pode atrair os insetos ou os aracnídeos, né? Então, no caso das aranhas, atrair ela pela luz. E ao encontrar pontos com acúmulo de teia, fazer o tratamento antes de retirá-las, porque se você retira, você pode fazer com que a aranha mude de local. Então, realizar o tratamento naquele ponto. Informar, né, da realização do serviço. Então, informar não conformidades, medidas preventivas e corretivas que se devem fazer. E no caso das aranhas, uma importante medida para evitar acidente é sempre vistoriar antes de vestir roupas, sapatos, chinelos, sempre verificar se não há nenhum tipo de animal dentro, porque é assim que ela vai picar alguém. Ela se sente acuada quando você vai calçar ou colocar uma roupa, e aí ela pica. Então foi isso o nosso controle de aranhas.